Lisete, mas é um prazer te receber aqui no Pense Diferente. E receber aqui, né? Porque nós estamos juntos há quê? 20... 2 décadas. Ah, cara, 2 décadas. mais de 2 décadas. É. Como consultor do Tauá. Que era Hotel Fazenda Tauá, Hotel quando a gente começou. Tauá. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lui. E você está assumindo agora a presidência, né, CEO Sim. de todo o grupo Tauá, que virou uma coisa que ninguém segura mais. Mas olha só, estava pensando assim, são 2 décadas que eu estou com vocês, treinamento, desenvolvimento de liderança, planejamento estratégico. A primeira vez que nós fizemos planejamento estratégico foi comigo, né? Foi com você. E a gente não entendia para que servia um planejamento. É só ir fazendo. Vamos fazendo. Faz uma lista de coisas para fazer que a gente faz. Foi, é engraçado. Mas eu queria que você me falasse o seguinte. Eu comecei com vocês por volta de 2000, 2001. Uhum. Me conta antes, como que começou o Tauá com o seu pai? O Tauá começou em 1986, Lui. Era um sítio da família, que meus pais, quando começaram a ganhar dinheiro através de supletivo, deu super certo a história do supletivo, porque eles começaram a achar aquilo fantástico, ensinar as pessoas. Supletivo Visão. Supletivo Visão, que foi um case de sucesso em Minas Gerais, né? Ele ficava ali na Afonso Pena, Bahia? Não, Caetés 343. Caetés 343. Caetés 343. Então, tinha o supletivo, meu pai aprendeu a ler e escrever com 17 anos. Né, que ele queria ser motorista de ônibus, era o grande sonho, porque ele era trocador. Trocador só ficava com as feias. E motorista ficava com as bonitas. Falou, vou melhorar agora. Como é que faz? Tira a carteira e vira um motorista. E aí, com 18 anos, ele aprendeu a ler e escrever, né? E com 18 anos, 2 meses, tantos dias, ele tirou a carteira de motorista de ônibus. Mas ele é frustrado até hoje, que ele não conseguiu ser motorista de ônibus, porque tinha que ter experiência. Né? E ele virou motorista de táxi e tal, mas aí ele pegou gosto por essa questão de aprender. De aprender e ensinar. Olha só. E aí ele abriu o Curso Ribeiro na época, começou a dar aula no Curso Ribeiro. João Pinto Ribeiro. Exatamente. E aí quebrou. Quebrou, a escola foi comprada. No que a escola foi comprada, minha mãe foi contratada para dar aula de geografia na escola. E ela era professora? Ela é formada em geografia, então ela dava aula de geografia, né? E aí ela foi contratada para dar aula de geografia. O cara que comprou, quebrou também. Aí meu pai comprou de volta. E ele é uma pessoa muito determinada, ele é um gênio, né? Um visionário gênio. E uma das coisas que ele tinha determinado na vida é preciso casar. Claro, ele tinha uma lista de nomes com quem que ele ia casar. E aí, quando ele voltou, conheceu a minha mãe. Ela dava aula de geografia na escola. Falou, interessante. Essa moça interessante, prendada, dá aula. E ele precisava casar. Ela também estava precisando casar. Já tinha 21 naquela época. 21 já era. Já era, tá no fim, né? Já estava um problema na família. É. E passou na frente na lista. Com 4 meses, eles namoraram, noivaram e casaram. Minto. Conheceram, namoraram, noivaram e casaram. Ela não estava grávida, deixo claro aqui. Mas não estava grávida. E aí eles casaram. E o que fez o Tauá acontecer desde o início foi a junção dos dois. Ele, um visionário, aquela coisa que a pessoa enxerga o que os outros não veem, né? Incrível como ele enxerga o que os outros não veem. E ela, administrativa. Então, como você tem alguém que pensa loucamente, que cria, e ela administrava. Tem que organizar e fazer rodar a operação. Então foi a dupla perfeita, a dupla dinâmica. E aí foi entrando um dinheirinho, quando entrava um dinheirinho naquela época, vamos fazer o quê? Vamos ter um sítio, né? Todo mundo gostava de ter um sítio. Então ele falava, vou olhar pertinho de Belo Horizonte, encontrou um sítio em Roças Novas, que pertence ao município de Caeté. E abriu esse sítio em 82. E quando ele abriu, os amigos iam todo fim de semana. Era uma farra. Eu lembro disso, dessa época até hoje, era uma farra, uma confusão. No final do domingo... O sítio vira um centro de despesa, né? Final do domingo era sujeira, bagunça, né? Todo mundo ia embora, ficava bagunça, as dívidas para pagar, né? E aí ele teve uma visão, falou, não, vamos fazer uns quartos, porque eles continuam voltando os amigos, mas pagando. Eles nunca mais voltaram, os amigos. Então, essa é a história. E aí, abriu-se o Hotel Fazenda Tauá em 1986. E a escolha do nome foi um estudo muito profundo para a gente chegar nesse nome Tauá. Né? A gente queria um nome de uma palavra só. Então, escrevemos 3 nomes no papel, Emboabas, um outro que eu não me lembro mais, e Tauá. Fizemos uma votação lá em casa. Nós 5, somos 3 filhos, meu pai e minha mãe. Tauá ganhou por 3-2. Olha. Então,
Foi assim que foi definido, O com que um grande significa estudo. Tauá? Tauá significa argila amarela. Argila amarela? Isso. E é um nome indígena, é um nome curto, Uhum. e ele tem um significado pra gente lá, que lá é uma terra que eles chamam de barro branco. E então falou, combina barro branco com argila amarela, é um nome curto, é rápido, então vamos de Tauá, Olha só. né? E foi uma escolha acertada. A gente hoje acredita muito na brasilidade, né? A gente é fã do Brasil, apesar de todos os problemas, a gente acredita no país. Então, o nome indígena veio bem a calhar. E aí, era um sítio, virou um hotel em 1986, nós abrimos, Lu, em dezembro de 86. Já com CNPJ, com tudo. Formalizado. Formalizado. Abrimos formalizado, pensa um caos instaurado. Ninguém nunca tinha mexido com hotel. Mas E aí vocês já atuavam, os filhos ou só seus pais? a gente atuava desde quando nasceu. A gente nasceu para trabalhar. A gente já desde quando nasceu foi dito, você vai cumprir um papel na empresa. Foi mesmo? Os 3 filhos? Os 3. Hoje mudou muito isso, É. né? Mas na época que eles construíam as coisas, falavam, isso é para vocês têm que fazer isso crescer. E vocês entravam de cabeça? Entrávamos com prazer. Eu acho que a gente deu a grande sorte de um ser complementar ao outro, os irmãos, em skills completamente distintos e ter uma paixão pelo negócio, né? Então, ele já, desde o início, eu não esqueço que a minha função em 86, eu tinha 8 anos, era arrancar mato. Então, você agacha, pega o mato, roda e puxa. Se você não rodar, pegar ele bem por baixo, ele continua nascendo. Então, você tem que tirar pela raiz. E seu pai supervisionava tudo? Você tá doido. Se passasse um mato ali, É mesmo? tinha um problema. Tinha um problema. Eu brinco que se a gente conseguir der 1/3 da educação que eles nos deram para os nossos filhos, a gente já tá bem resolvido. Mas sempre valorizando muito o trabalho e a gente sempre junto. Uhum. Então éramos muito novos, eu com 8, Daniel com 10, João Luiz com 12. Somos uma escadinha de 2 em 2, eu sou a mais nova. Mas eles foram muito astutos. Então, para administrar, pensaram, vamos chamar alguém experiente. Chamaram o dono da venda, seu Paulo Pessoa, da venda de Roças Novas. Um lugarejo, lá aquele lugarejo devia ter uns 200 habitantes. Então, tem uma venda, vai administrar o hotel. Paulo faz um curso no Senac de garçom e vem. O Paulo, ele era um dos donos da terra ou não? Ele era o dono da terra. Papai comprou Dele? dele, do terreno. Eu lembro do Paulo. Paulinho ficou com a gente anos na Foi, gerência. eu lembro dele. Amigo até hoje, um grande parceiro, um grande amigo. Foi meu padrinho de casamento, um cara espetacular. Aí fez um curso de garçom no Senac, que não deu tempo de terminar, porque o hotel abriu. Falou, não faz mais curso não, vem, vamos fazendo aqui, porque tem que abrir. E assim foi. E foi uma loucura, Lu. A cultura inicial de vocês foi mão na massa. Completamente mão Sem na massa. planejamento. Nenhum. Fazendo e realizando e resolvendo os problemas e avançando à medida que os problemas surgiam. Tinham 2 coisas que eles tinham certeza, meus pais. Primeiro, tem que agradar o cliente e adular o cliente. Ele falava muito, tem que adular, tem Desde que o rir início pras já pessoas. veio com essa filosofia. Se der tudo errado, vamos rir e agradar os clientes, porque diminui o tamanho do problema. Olha só. Isso é a pedra fundamental. Não é o prédio, não é nada. É a pedra fundamental da cultura que foi colocada no dia 1, Isso é até hoje. até hoje. Se o Tauá chegou onde chegou, foi por causa da cultura. Não foi por causa de obra, de parque, de piscina, nada. Cultura. 100% cultura. Então, a gente tinha aquela coisa de agradar e às vezes dava tudo errado, Lui. Acabava a água, acabava a comida. E vocês estavam tratando bem, sorrindo. Fazia amigos, ele voltava, e resolveu, tá precisando de ajuda. A gente fazia até amigos ali, Na hora do problema. na era do problema. E realmente, era uma coisa diferente. As pessoas sentiam ali como uma casa de fim de semana. Mas aí tinha um problema. Só enchia fim de semana. E não tem hotel que sobrevive de sexta a domingo. Né? E aí também eles com uma visão grande, tinha umas empresas ali, né, no caminho, a Companhia Vale do Rio Doce na época, e tinha a Telemig, né, a saudosa Telemig na época. Começaram a precisamos fazer reunião. Então vamos fazer uma sala. E foi aí que foi o pulo do gato. Quantos quartos tinham na época, você lembra? 22, nós abrimos com 22 22 quartos. 22 quartos, em 1986, 22 apartamentos. E a cozinha só funcionava fim de semana. Não, aí quando começou o evento funcionava todo dia, mas geralmente era quando tinha hóspede. E sempre servindo café da manhã, almoço e jantar. Cozinha, vocês punham a mão na massa ou vocês contrataram o cozinheiro? Nunca terceirizamos nada. Era outro mantra, não se terceiriza. Para a gente garantir um serviço de excelência, para garantir a cultura, nós vamos fazer internamente. Vocês mesmos faziam tudo. Tudo. Então, se desse errado, também era culpa nossa. Tudo tinha. A gente sempre foi muito... Vocês não tinham como terceirizar a culpa.
Não, nunca foi de terceirizar a culpa. Acho que isso foi parte também do sucesso, Luiz. Quando você Assumir, né? assume a responsabilidade, entende seus pontos fracos e fortes, onde você está errando, né, fica mais fácil de você crescer. E hoje vocês também fazem isso, até hoje com os funcionários. Cada gerente tem que assumir responsabilidade, cada funcionário tem que assumir toda a responsabilidade por tudo. Sim. Até hoje. E eles são reconhecidos por assumir essa responsabilidade, pelo sucesso dessa responsabilidade e ajustados quando falha. Quando falha. Exatamente. Aí vocês tiveram a primeira sala. Salão piscina, que chamava. Tinha piscina e um salão. Hoje isso não existe, salão, né? Você piscina. Salão, piscina. Você não pode nem fazer um salão do lado da piscina. Mas era o que a gente tinha. Tinha uma churrasqueira, uma sala de reunião e uma piscina. Super providencial, né? E deu certo. E aí a coisa foi crescendo. Então, o primeiro ano foi de prejuízo, até alinhar e entender isso. E nisso o supletivo continuava? Supletivo super bem. Era a fonte de renda. Ou seja, completa. ele sustentou o início da... Sustentou completamente todo o crescimento dos Tauá. primeiros... Vou te falar, até os anos 2000 e poucos ali, foi o supletivo que sustentou. Ele segurou tudo. Tudo. Tinha duas cabeças. Temos que atender bem o cliente e agradar. E temos que crescer. O negócio nunca foi feito para ser um negócio como estava. Ou seja, você querer fazer disso um negócio rentável sem crescer era impossível. Não existia Esse essa é um erro, possibilidade. seria um erro estratégico. Meus pais tinham uma ideia, e a gente tem até hoje, que é o seguinte: o que fazer com resultados que se não crescer? O que fazer se não crescer? Tem muita gente que não pensa assim, Lisete. Tem muito empresário que fala, eu quero resultado no meu bolso. E quer que a empresa cresça. Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Se você não pegar uma parte do resultado e colocar ele em movimento, acaba. Inclusive, muitos hotéis não se renovam por conta disso. Os empresários colocam tudo, não renovam quarto, não renova nada. E o hotel vai entrar em decadência. Perecível, exatamente. É completamente perecível. Né? E tem gente que realmente pergunta, mas por quê? Tá tudo indo tão bem? Pra que vocês arrumam essa confusão? E você só crescendo. A gente não vê sentido em parar. Porque o negócio não é feito mais para a família. Ele é feito para a sociedade, ele é feito para continuar, para crescer, para gerar valor. Nós vamos deixar de estar um dia. Meus filhos, nossos filhos, hoje são 7 netos, não podem não querer trabalhar no negócio e está tudo bem. Né? Isso vai para a sociedade, eles vão ser sócios ou não vão ser. Isso a gente quer que cresça e perenize. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Aí vocês, qual foi o próximo passo da expansão? Foi uma coisa assim, foi crescendo. Era 22 quartos, deu certo, vamos fazer mais 30. Aí fazia mais 30. Dobrava? Dobrava. Fazia mais 30, virava 50. E aí fazia mais 30 daquele outro pedaço e virava 80. E aí, à medida que você fazia mais quarto, tinha que fazer mais piscina, porque já não cabia. E aí fazia mais restaurante, porque aí também não cabia o pessoal para comer. E a gente começou a entender, falou, à medida que faz uma coisa, tem que fazer outra. Senão a gente começa a ter problema, dá gargalo. E a gente foi aprendendo nesse processo de ir fazendo, não tinha outro jeito de aprender. E a nossa educação sempre foi muito no foco no trabalho. Educação é importante, mas trabalhar era mais importante. Meu pai sempre dizia isso. Engraçado que ele tinha um supletivo para alfabetizar as pessoas e fazer primeiro e segundo grau, mas o grande foco nosso era o trabalho. É pegar e fazer. Pegar e fazer. Tem que realizar. E resolver o problema. Pegar e fazer. E assim foi, Lu, e durante muitos anos. Nós assumimos, de fato, o negócio, entramos forte no negócio eu em 1996, o Daniel em 2001, o João Luiz já estava. Né? As histórias do João Luiz são as melhores, porque o mais velho, ele sempre passa por momentos, assim... E é um icônicos, dos mais fora da caixa dos 3 irmãos, ele né? É o criativo da família. Né? Ele fez grandes disrupções no negócio. Ele tinha uma visão, e tem até hoje, que a gente não tem. Então, criou o nome Emocionadores para colocar nos funcionários. Hoje, se você colocar Emocionadores no Google, vai estar lá. Nome dos colaboradores do Grupo Tauá de Hotéis. O que para quem está nos assistindo aqui, o que é um emocionador? Que isso é um pensamento completamente fora do normal, falando de hotelaria, de hospitalidade. O que é isso? O que a nossa cultura diz lá? As pessoas não são contratadas para cumprir cargos. O garçom, a camareira, né, o recepcionista. Elas são contratadas para tocar o coração da pessoa. Independente da função que ela tiver. Independente da função. Esse é o principal objetivo e propósito de cada colaborador. Mesmo os que estão longe dos clientes? Todos. Cozinheiro que está lá na cozinha, ele é um emocionador. Ele é um emocionador porque ele tem que emocionar o colega dele. Ele tem que ser colaborativo.
O nosso propósito é fazer pessoas felizes. Né, Luiz? Que a gente, inclusive, construiu isso juntos. Construímos juntos. Construímos juntos. E é fazer pessoas felizes. E é muito claro como nós da gestão temos o principal propósito de fazer os emocionadores felizes, porque só tem um jeito dos hóspedes ficarem felizes, é a equipe estando feliz. Você, então, entende que você só vai conseguir fazer os clientes felizes se vocês entenderem que todos os funcionários são clientes. Com certeza. Então, Com o primeiro cliente de vocês são os funcionários. Sem dúvida, Luiz. E eles estando bem, eles vão proporcionar algo melhor para os clientes. Luiz, qualquer um pode copiar qualquer estrutura. Dinheiro. Você constrói qualquer hotel, qualquer prédio, qualquer parque. Mas você não copia entusiasmo e engajamento da turma. Não tem como. Não tem jeito de copiar isso. Isso não se copia. Isso é a coisa mais importante que o Tauá tem. Mais importante. As pessoas são extremamente entusiasmadas e engajadas por causa do propósito e da cultura. Eu estava em Atibaia essa semana passada, que a gente está fazendo várias reuniões gerais, e a gente faz 3 reuniões gerais por ano, ou seja, põe os 1.900 emocionadores em sala para reforçar a cultura. E a gente faz esse reforço diário. Mas a gente para 3 vezes por ano para fazer uma comemoração da cultura. E lá em Atibaia eu vivi uma cena que eu parecia que eu estava num filme, que é uma cumprimentação das pessoas entre os emocionadores, quando você vê os hóspedes estão se cumprimentando entre eles. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Boa tarde. Vai contagiando. Aquilo é contagiante. E uma hora eu me parei só observando aquela história de tantos anos que a gente estava vendo e os hóspedes se cumprimentando, que não é normal. E aí, conversando com emocionadores, eu perguntei, gente, quando vocês estão na cidade de vocês vão na padaria, vocês saem na rua cumprimentando as pessoas, a gente sai, às vezes a gente é mal interpretado, mas a gente sai na rua cumprimentando, já é natural. Eles são tão contaminados que eles levam isso pro seu dia a dia. E acabam ficando mais felizes, deixando as outras pessoas mais felizes, né? É incrível como a alegria contagia, mas ela não é fácil. Ela é um processo diário. Pois como é que diária. vocês conseguiram enfiar isso dentro das pessoas? Porque eu vejo pessoas vendo, por exemplo, indo para o Tauá com as suas famílias, né? Seja pelas famílias ou pelos eventos corporativos e eu vejo muitas pessoas assim impressionadas com algumas coisas que acontecem no hotel. E muitas pessoas falam assim, eu vou fazer isso também com o meu pessoal e não consegue. Não consegue. Não adianta chegar no seu negócio e falar, quero todo mundo sorrindo, alegre, feliz. Não consegue. O que é que vocês fazem isso acontecer? Qual que é a magia que está por trás desta alegria contagiante? Luiz, ninguém entra para trabalhar em nenhum lugar do Tauá, nem nos escritórios, nem nos hotéis, sem passar por um onboarding forte de cultura. Isso era feito pelo meu pai até 3 anos atrás. E hoje a gente fez um processo muito claro de como tem que ser essa reunião. E é um conjunto de mantras, né? E palavras e ações que a gente tem enquanto a gente trabalha. Então, esse processo de aculturamento demora 2 dias. Então, durante 2 dias, a pessoa... E vê aquilo acontecendo dentro do hotel, porque já é um ciclo vicioso. E as pessoas veem as outras que já são funcionários antigos agindo daquele jeito. Exatamente. Então, veem em ação, porque tem que ser o exemplo, veem em ação, vivem aquilo nos treinamentos iniciais e tem reunião de 5 minutos diariamente. Agora, tem que ser o exemplo. Isso cascateia, top-down, bottom-up, isso aí é todo mundo fazendo. Então, quando a pessoa não entra nesse esquema, ela automaticamente é expelida. O próprio grupo vê que nessa pessoa não tem a ver. Ou seja, vocês não precisam conferir se uma pessoa vive a cultura ou não. A própria cultura expurga. É impressionante. É impressionante. A própria cultura expurga. E é o que a gente tem de mais importante. De mais importante. Então, quando você tem alguém que não está aderente à cultura, ela parece que brilha. Ela brilha no meio dos outros. Destaca, né? Destaca. Negativamente, exatamente. Né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando a gente tem isso como propósito claro e mostra isso para as pessoas desde o dia 1, que aqui funciona desse jeito. Aqui nós somos focados nas pessoas. Aqui a gente está aqui para te fazer feliz, mas para você fazer as outras pessoas felizes também. E o caminho que você tem que seguir é esse. O que você tem que fazer de forma clara e simples, porque as pessoas são simples, né? A gente gosta de trabalhar com o primeiro emprego, né? Então, a gente deixa muito claro. É claro, direto e objetivo. E tem muita gente no Tauá, na história do Tauá, que era o primeiro emprego, cresceu, virou primeira liderança, virou gerente. Conta um pouquinho para nós da história de carreira de sucesso de pessoas que
que eram assim muito simples no primeiro momento. Olha, tem que vocês tanta fizeram, história legal, tem tanta história legal, Lu, e esse é o nosso maior objetivo de agora para frente, é continuar formando essas lideranças internamente, porque a cultura para a gente é o mais importante. Então, para mim, a pessoa que personifica isso completamente é a Viviane Magalhães, que é a nossa gerente de TCF, Talento, Cultura e Felicidade. O foco dela é trabalhar a felicidade. E ela entrou na limpeza, quando ela tinha 14 anos. Olha só. Na limpeza, quando ela tinha 14 anos. Então, foi da limpeza, foi promovida a camareira, foi promovida a garçonete, virou coordenadora de restaurante, virou relações públicas, que a gente chamava na época, foi para eventos, gerente de operações, gerente geral e depois virou diretora de RH, que hoje é Talento, Cultura e Felicidade. E hoje é uma gigante. Hoje é uma diretora de RH. Quantos funcionários? 1907. Ela é diretora de RH de 1907 pessoas e começou como? Na limpeza. Na limpeza. Na limpeza. Só que ela estudou também, Estudou, ela foi pegando as oportunidades, fez faculdade. Vocês patrocinaram muitas coisas. A gente faz ela, muito né? isso. Então, o nosso gerente geral de Atibaia, que hoje é o maior hotel do Brasil, ele começou carregando mesa. Como um menino. Ele tem 33 anos. Ele administra o hotel, são 800 emocionadores, só em Atibaia. Ele tem 33 anos. Entrou carregando mesa. Hoje ele é o gerente geral. Ele é um case. E a gente está falando agora, né, o convidou a fazer o MBA da Fundação Dom Cabral, né, vamos bancar para ele, porque a gente tem que preparar essas pessoas para serem diretoras e assumirem. E no futuro, presidente. Por que não, né? Com certeza. A gente tem que preparar, porque a gente quer o crescimento do negócio. Do negócio. Não é um negócio feito para a família, né? É um negócio feito para o mercado, para a sociedade. A gente tem isso muito claro. Quando que vocês perceberam que o negócio de vocês era que envolvia família e envolvia o corporativo? Muito no início. Foi o que fez o negócio virar. E é o que tem feito o Tauá crescer todo ano. Porque quando você pega o lazer, né? Que funciona fim de semana e feriado, você complementa com eventos corporativos dia de semana. E você tem momentos muito críticos. Pega a pandemia. Não havia nenhuma reunião. Não existia convenção de empresa. Se a gente não tivesse o negócio de lazer, não tinha saída. Como é que vocês lidaram com Vamos entrar nesse assunto da pandemia, porque muita gente quebrou e muita gente deu a virada de chave. Vocês deram a virada de chave num período de pandemia, num tipo de setor que foi atacado frontalmente, né? Como é que vocês lidaram com isso, Lisete? Como é que foi isso? Seu irmão era... Daniel era o presidente na época. Era o presidente na época, Ele assumiu em janeiro de 19. 19 foi um ano espetacular. A gente falou 2020, agora nós vamos arrebentar. 2019, estava todo mundo esperando, né? Fizemos uma convenção nossa todo pronto, do grupo. Né? Convenção, sai todo mundo com sangue no olho em fevereiro de 2020. Nós vamos fazer acontecer, e nada vocês com um projeto ainda de inaugurar um hotel imenso, né? No final da obra. Final da obra de inaugurar a Alexandria, um hotel de 424 quartos. Final da obra quer dizer, todo o dinheiro que você já colocou, todo o dinheiro que continua entrando nos outros hotéis é o que alimenta a obra, né? E vamos fazendo. E aí? E aí o teto caiu na nossa cabeça, né? Como de todo mundo, né? De todo mundo. É. Foram momentos muito difíceis, mas essas tomadas de decisão foram muito rápidas, Luiz. Foi, né? Foram muito. Eu acho que uma coisa da gestão do Tauá que nos impressiona é a agilidade na tomada de decisão. Agilidade na tomada de decisão. Isso é assim, resolveu, vamos fazer. Né? Vamos reorganizar e vamos em frente, esse é o melhor caminho. Então, quando aquilo aconteceu, enquanto muitos outros empreendimentos foram, vamos ver o que vai acontecer, será? A gente tem que assumir os problemas. A gente tinha 1.500 funcionários, nós demitimos 500. Não tinha o que fazer. Reduziu um terço. Reduzimos um terço para manter os outros 1.000. Os outros 1.000. Para salvar. Ia todo mundo embora. Para salvar os outros 1.000, exatamente. Então, reduzimos. Vários foram recontratados depois. Como é que vocês lidaram com esse momento, sendo que a força é a alegria, são as pessoas, e tem que ter uma decisão contra a vontade de vocês, mas pelo lado racional. Ô, Luiz, foi a pior coisa que já aconteceu na nossa vida. A gente ligava para as pessoas, a gente dividiu em blocos os emocionadores para ligar. Eu ligava, Daniel ligava, cada diretor ligava com uma quantidade. Vocês mesmos ligavam para os funcionários? A gente ligava para saber como é que eles estão, como é que está acontecendo, como é que está se virando, está precisando de ajuda. Os maiores carros, não a gente foi reduziu só o simplesmente salário. Uma demissão. Não. Os maiores carros, houve redução de salário. Não tinha nem... As pessoas chegavam e falavam, pode tirar meu salário. Eles falavam isso? Falavam. Diretoria inteira, gerência geral. Era uma comoção generalizada. Mas até então a gente pensava que ia durar pouco. Ninguém imaginava que durou o que durou, né? É verdade. Mas a gente
Vamos agir rápido. A Vamos agir pandemia rápido. foi em março, né? Que ela pegou. 16 de março a gente fechou tudo. Fechou? 16 de março. Isso durou com vocês esse período crítico até quando? Nós reabrimos. Caeté foi o primeiro resort a ser reaberto no Brasil. A gente reabriu em maio, 6 de maio. Podia abrir com 27 apartamentos. Parece até uma piada. A gente reabriu do jeito que a gente abriu em 1986. Olha só. E foi emocionante. Foi emocionante. Porque a nossa maior preocupação é a gente sempre foi o hotel do sorriso. E tinha que colocar a máscara. Como é que a gente agora encanta as pessoas? E aí nós entramos numa sala com quem estava já voltando a trabalhar, porque muita gente estava suspensa e muitos voltaram. Gente, nós vamos aprender a sorrir com os olhos. E a gente começou a treinar isso. Treinar, sorrir com os olhos. Olhava um para o outro. Vocês treinavam? Treinava. Na sala, treinava. todo mundo treinando o sorrir. E você tinha que adivinhar, tá sorrindo ou não tá sorrindo. Olha e a gente que começou legal. a entender o seguinte, sorrir com o olho é poderoso demais. Sorrir com o olho, tom de voz e percepção para o cliente. Porque se você não percebe, é engraçado. Quando a gente não vê a boca, a gente fica meio surdo, né? Completamente surdo. Você não... Então você começa a prestar mais atenção no cliente, atenção total, né? E sorrir com os olhos. Então aquilo foi transformador. E a gente foi aprendendo. Implantamos todos os protocolos que viraram case depois, muito rápido. Agora, nesse meio do caminho, ficamos sem dinheiro. Colocamos tudo que tinha. Ninguém dava dinheiro pra gente. Banco Pedimos, fechou pelo as amor de Deus, portas. 19 nãos de banco. Até que depois pedir, pelo amor de Deus, porque a gente já não tinha dinheiro nem para pagar funcionário. A gente já tinha dado tudo, entregamos os negócios Depois todos. de tudo que vocês construíram. Entregamos todos os negócios pro Itaú. Casa, carros, hotéis, tudo, em troca de conseguir um financiamento. Assinamos um documento que era assim, vocês não têm mais nada, nós vamos te emprestar o dinheiro aqui, porque vocês foram fiéis ao banco muitos anos e nunca atrasaram o pagamento. Mas a gente não acredita que vocês vão sair dessa. O negócio é E nosso. não acreditava só em Não vocês, acreditava, não. não. Eu não Ninguém. acreditava no setor. No setor. Ninguém acreditava. A gente tinha dinheiro em cartão de crédito para resgatar, porque a gente não resgatava cartão. A empresa sempre foi muito saudável. A gente falou, tá tranquilo, vamos terminar a obra, resgatar o cartão. Ligamos para o banco e falou, turismo está suspenso o resgate de cartão. As pessoas podem cancelar as viagens. Então, a gente não tinha acesso a dinheiro mais. Depois que um banco emprestou e viu que a coisa começou a voltar, todos queriam emprestar. Eu não queria mais, não. Então, o dia que a gente pegou o dinheiro, a gente reuniu os funcionários, contou para os emocionadores e falou, gente, nós estamos nessa situação. Acabou, nós não temos mais nada. Agora nós temos que trabalhar para pagar. É mão na massa, como foi desde o início. Nós sempre fomos transparentes. Aí a cultura, né? Cultura, De novo ela voltou. E a gratidão das pessoas em voltar a trabalhar e fazer parte daquilo e Olha reconstruir essa história foi muito poderoso. As pessoas de fato se emocionavam. Né? E aí a gente começou em Caeté, logo em seguida, em junho, a gente reabriu Atibaia, dia 5 de junho. Atibaia foi 2 meses, um mês depois de... Um mês depois. De Caeté. E aí foi a mágica, assim. Qual que foi o nosso maior ganho na pandemia? Não tivemos nenhum óbito entre todos os emocionadores. Esse foi o maior ganho. Ganho número 1. Ganho número 2. Eficiência. Uma coisa como é que a gente conseguiu trabalhar, fazer muito mais de forma eficiente. Porque você não podia vender os quartos. Tinha que reduzir custo de Você tudo. tinha que reduzir o custo de qualquer forma, entregando uma experiência melhor, porque ninguém aguentava ficar em casa. Então, quando as pessoas iam, elas queriam ser surpreendidas. Então, foi um conjunto de E aprendizados. aí foi o quê? Orientado para a família ou para o corporativo? Aí não tinha corporativo, aí a família... É só família. E aí, Lu, a gente tem uma sorte, que aí é Deus também e tudo, todos os nossos hotéis são Baikar. Ninguém embarcava no avião. Então, se pegava um hotel e ia para qualquer resort nosso. Você imagina. E à medida que a ocupação foi podendo e crescendo, a gente foi apertando ainda mais os protocolos, né? Como a gente tinha pouco quarto para vender, você conseguia aumentar a tarifa. E Araxá? Araxá foi o nosso hotel mais difícil de reabrir. A gente não podia reabrir. Não podia? Não podia reabrir. Não conseguia reabrir. Nós Por ficamos conta 6 do meses governo, fechados. né? Exatamente. Nós ficamos 6 meses fechados e hotel de 80 anos fechado, né? A gente já não consegue fechar um apartamento novo durante um fim de semana que dá problema. Imagina um hotel de 80 anos. Então, a gente aproveitou depois para fazer uma grande manutenção, que foi um problema. Mas fizemos do limão uma limonada. Foi uma época de mudar completamente o rumo de Araxá. De entender, olha, o negócio como vinha já não estava funcionando. Então, vamos mudar? Vamos transformar o hotel no que era a origem dele? Transformamos um hotel no hotel Isso de já alto começou padrão. essa reflexão na época da pandemia? Foi na pandemia. Vocês começaram a refletir sobre o reposicionamento do hotel? Foi na pandemia. Já que estamos aqui nessa situação, tomando um prejuízo danado, hotel fechado, vamos virar o jogo? Vamos transformar? E foi o que foi feito e foi a melhor coisa que a gente fez. Foi a melhor coisa que a gente fez. Então, Luiz, são aprendizados nos momentos de dificuldade, assim, fantásticos que a gente teve. E quando que virou a chave dessa crise? Em que momento? Olha, eu vou te falar que
2021 foi o nosso melhor ano de lazer da história. Já foi a virada de chave. Não tinha evento, mas o lazer estava, assim, bombando. No topo. E a gente estava preparado, porque havia inaugurado um parque aquático indoor em Atibaia, que é um negócio que não existia no Brasil. Isso foi em 2021? 2018. Minto. 2018. Outubro de 19, nós abrimos um parque aquático indoor. Não, 2020 nós vamos arrebentar. Tava pagando o parque ainda. Parou o parque aquático em março, 5 meses depois. Mas veio a pandemia, a gente tinha o parque pronto e tinha uma tecnologia que matava todos os vírus e bactérias, virou um polo de segurança para os hóspedes. É verdade. Então o jogo foi virando. Mas tudo muito pé no chão e passo a passo. Então, Luiz... E o hotel estava na direção de um CEO com uma cabeça no lugar e uma cabeça financista. Super financista. Do ponto de vista de controle, né? De controle, em atitudes rápidas, mas muito voltada à experiência. Nada vale a pena em comprometer sem perder a experiência. A entrega da experiência. Muitas empresas erram exatamente em querer sair de crise sacrificando a experiência do cliente. E aí está o grande erro. Esse é um grande erro. É aí que está o grande erro. É na hora que você para e compromete a empresa achando que... É que reduzir custo em tudo, né? O né? negócio é um conjunto do que acontece todos os dias. É só hoje que está ruim, é só amanhã. É um conjunto sistemático de todos os dias. É um padrão. Há um padrão nisso daí. E a excelência está no detalhe. O detalhe é um conjunto de processos bem estabelecidos. Então, se não for na excelência do detalhe, a coisa não vira. Nesse período todo, o que mais te marcou? Assim, que foi sensacional na virada e tocou você falando de emoção? Olha, Luiz, o engajamento das pessoas me marcou profundamente. Profundamente. Esse momento que a gente ligou para os emocionadores, a gente ligava, mantinha contato para saber as histórias que a gente escuta depois, o que isso representou na vida de cada um, nos tocou profundamente. As histórias de quem nos visitava e recebia esse carinho num momento difícil. Então, eu acho que é um conjunto de histórias que a gente presenciou, mais do que o negócio em si. Que a gente pôde presenciar, viver, era a história da esperança. O que a gente falava no pessoal do comercial que estava ali atendendo era: vamos levar esperança para as pessoas. O que a gente está fazendo aqui não é vender diária, é vender esperança. E era isso que acontecia. E as pessoas não viajavam sozinhas, né? Elas já não viam os pais, os amigos, os irmãos, então eles viajavam ali de grupo. Então eram momentos de confraternização. E você poder fazer parte disso é muito mágico. É muito mágico. Mesmo. Hoje, Atibaia é o maior hotel para eventos no Brasil é o maior. Tem 59 salas de eventos. 59 salas de eventos. 59 salas, a maior para 3 mil pessoas. E nós temos 790 quartos. Então, a gente vai para 1.000 quartos em 2 anos. Vocês vão aumentar mais 50%. Nós vamos aumentar... Nós já estamos com 790, vamos chegar em 1.000. Então, falta só... Uns 20%. Falta só 220, 210 a gente chega lá. Era só um empurrãozinho. Né? Quando vocês programaram isso tudo, o que você vê como futuro da hotelaria? Pensando assim em termos de hotelaria, hospedagem, lazer, entretenimento, que vocês estão indo para um campo que estão conseguindo trabalhar o corporativo e o lazer de uma maneira totalmente diferente. Como é que você vê o movimento da hotelaria, a princípio, no Brasil? Olha, a hotelaria no Brasil, para ela crescer, ela tem que acreditar na tematização e no engajamento. O hoteleiro raiz, assim como nós somos também, e estamos mudando a nossa cabeça há poucos anos, é assim, você tem que ter um bom quarto, todos iguais, meio estilo Ibis, que eu super respeito, né? Você já sabe o que você vai encontrar quando você vai no Ibis, né? Mas na hotelaria de lazer, você não pode entregar a mesma coisa, você tem que entregar uma experiência. E todo mundo diz a palavra do mundo da experiência, mas tem que ser experiência local, a experiência raiz, né? Com qualidade. E a gente acredita muito no engajamento. Então, não é só uma experiência que vai uma família, a criança fica encantada com os tal alegres, né? A gente brinca que às vezes liga o telefone lá no escritório e o pai fala: eu quero ir pro hotel porque meu filho só fala que quer ir no hotel do esquilo, que é o personagem. Então, vai além dessa experiência. Para eventos, também tem que ter uma experiência. Né? O que a gente está implantando agora? Não é só uma sala e uma comida espetacular. De manhã, vamos fazer um yoga, um mindfulness, preparar aquilo para o evento. Tem um crossfit, à noite já tem um campeonato de beach tênis, tem um campeonato de futebol, já tem o happy hour no nosso bar da Heineken. Então, é você entregar o algo a mais. E isso quase que transgeracional, porque os nossos clientes
tem crianças. Essas crianças estão crescendo, tem que continuar gostando de voltar ao hotel. Então, a gente também ampliou muito o atendimento aos adolescentes. Né? Então, hoje a gente tem um engajamento com adolescentes muito grande. Para mim, o futuro da hotelaria é você conseguir engajar emocionalmente e se tornar o hotel preferido, predileto, o que a pessoa escolhe para ir. Ou seja, você está construindo memória. Exatamente. Exatamente. Se a pessoa sai da experiência de um hotel ou de qualquer outra coisa, o que ela leva dali? Ela só leva memória. Exatamente. Então você quer construir e deixar boas memórias. Tem que transcender o bom serviço e o bom atendimento. Tem que deixar aquela vontade de voltar. Eu quero viver isso de novo. Eu quero contar, eu quero estar aqui. Quero estar aqui com meus amigos. Eu quero ter essa experiência de forma diferente. Eu quero estar aqui mais. Então, para mim, o futuro da hotelaria é isso. Não adianta você ter uma excelente estrutura. Excelente estrutura, você tem em vários locais. Né? Tem que transcender isso. Ou seja, em outras palavras, não é estrutura, é serviço. Exatamente. E serviço envolve pessoas. E criatividade, e inovação, e pessoas participativas e engajadas. Senão não adianta. Quando os seus pais começaram essas coisas todas e vocês, 3 irmãos, atuaram nisso, cada irmão tem um jeito completamente diferente e ao mesmo tempo complementar. Isso. Enquanto o Daniel é um gestor técnico, pé no chão, racional, conta na ponta do lápis, fazendo as coisas, seu outro irmão é um criativo que não tem limite para a criatividade dele, e ele tem um lado da vida, da emoção, das crianças, né? Ele tem uma criança dentro dele, né? Tem. Então, essa questão das crianças, e você é um motor do marketing das vendas, porque não adianta ter um produto bom se não sabe vender. Muitas empresas não vão para frente, não sabem vender o que elas têm. E você realmente transcendeu isso tudo, criou uma máquina de vendas no Tauá. Me conta um pouco sobre os 3 irmãos. Como que isso influenciou em quem o Tauá é hoje? Influenciou completamente, construiu tudo isso junto, né, com nossos pais, o que o Tauá é hoje. Mas tem histórias engraçadíssimas, assim. Conta algumas para gente. Meu pai sempre botava a gente para trabalhar, né, desde muito, 10 anos, 8 anos no hotel e depois 10 anos no supletivo. Era escrever carta, a gente tinha que escrever o nome do destinatário, porque eu não tinha computador, né? Então a gente ficava lá, cheirava o mimeógrafo, ficava doidão lá cheirando o mimeógrafo, depois sentava e escrevia as cartas dos destinatários, né? E ganhava centavos por carta escrita. Então tiveram vários momentos. Outro momento, na Copa de 90, ele tinha certeza que ele ia ficar rico, vendendo copo, vendendo bandeira. Ele pegou dinheiro emprestado com todo mundo, porque não gosta de pegar dinheiro em banco, né? Não gostava de dinheiro, pegava dinheiro emprestado com os amigos, comprou as bandeiras todas que tinha em Belo Horizonte e deixava a gente no sinal. Vendendo bandeira. Vendendo bandeira. E deixava olheiro para ver se a gente estava fazendo direito, balançando, sem parar, indo tinha nos carros. Procedimento, tinha tudo. E tem que ir rindo, conversa rindo e vendendo as bandeiras. Quantas bandeiras você vendeu hoje? E de noite a gente ficava lá enfiando plástico lá no pau da bandeira. Tinha as de ferro, tinha um que era tipo era de madeira e arrancava as ferpas na mão toda e colocava o tecido, aquela do Araquém na época, e a de plástico. A gente ficava de noite no visão, colocando a bandeira e de dia vendendo no sinal. Então eu já tinha que treinar ali as técnicas de venda. Depois fui ser secretária no visão. Aí era o máximo, porque vendia matrícula e mensalidade. E aí no dia de abertura foi a primeira demissão que eu tive. Essa foi muito duro para mim, a primeira demissão. Era o primeiro dia de aula, aquela secretaria lotou de um jeito. Eu falei, gente, meu povo vai perder a aula. Eles não podem perder a aula. E tinha um papelzinho que a gente dava, dependendo da situação da pessoa, se ela estava mais em dificuldade, falava, você pode pagar a mensalidade semana que vem, que você está meio apertado, pode entrar. Entregava um papelzinho, ela entregava para o moço da catraca e entrava. Falei, vou resolver isso aqui agora. Um monte de dia na secretaria. Levantei em cima do balcão e falei, quem não tem o papelzinho para entrar na aula não pode perder a aula. Pega aqui comigo. Saiu dando papelzinho. Tem papelzinho, o negócio ficou até sem dinheiro para pagar os professores naquela semana, que eu pagava semanalmente. Falei, mas eu resolvi o negócio. Resolveu o problema. Resolvi o problema. No outro dia eu fui demitida. Porque tinham muitos olheiros. No outro dia meu pai me chamou e falou, você atrapalhou o fluxo de caixa da empresa. Eu falei, o que é fluxo de caixa? Eu vi o fluxo de gente. Eu resolvi as pessoas para ir para a sala. Né? Me deixou uma semana de balão, depois me aceitou de volta. Então, e aí eu sempre gostava de mexer com gente, de vender, né? E o Daniel sempre muito sério, e foi fazer engenharia
Ele é um cara muito de números. Daniel sempre foi um cara de números. Desde pequeno ganhava um dinheirinho, já fazia a conta, quanto que dava, se ele fizesse isso ou aquilo, quanto vai dar, vou guardar o meu dinheiro, quanto dinheiro você tem, eu já tenho tanto quanto você tem. Então ele sempre foi um cara da engenharia dos números. E o João Luiz é um gênio da criatividade. Ele um é gênio fora da da criatividade. É. Ele criou uma marca que são os Tau Alegres no Até Hoje, que a gente tem produtos fora do negócio dos Tau Alegres. É um negócio dentro do negócio. Né? Porque tudo que uma família quer, os pais querem quando vai a um resort com os filhos é não ficar com os filhos. Então ele resolveu essa dor. E que se sintam seguros com isso. Que se sintam seguros e saibam que os filhos estão super felizes. E que os filhos não querem ficar com eles. Exatamente. Então ele resolveu essa dor, que lá atrás nem existia isso, né? De uma forma que não existia. Ele criou um segmento de pessoas. Né? Hoje a gente tem os Tau Alegres, eles vivem a vida Tau Alegre. Pra você ter uma ideia, outro dia eu estava em Alexânia, veio uma Tau Alegre, Lisete, olha o que eu fiz. Ela levantou o braço, Lu, e tinha tatuagem da logomarca dos Tau Alegres. Falou, porque isso é meu sangue. Olha só. Eu sou uma Tau Alegre de sangue. Então é uma profissão, né, que a gente dá, que é entreter crianças. Você imagina, a gente treina para atendimento autista. Vocês criaram uma cidade para crianças no Caeté, quando nenhum hotel pensava nisso. Não existia, não era prioridade. Prioridade era ter um quarto. Aí se você tinha mais dinheiro, você fazia mais quarto. Não era você ter entretenimento e engajar. O João trouxe isso, seu irmão, como foi a família? Doido. Era doido. Falei, é doido, mas tá falando, vamos ver o que é. Vai dar um vocês bancaram? Banca. A gente banca um ao outro, a gente se diverte muito pouco, Lui. Então, assim, eu e o Daniel, a gente nesses últimos anos, né, ficamos eu e o Daniel, 95% do tempo a gente converge, os outros 5% a gente entra no acordo. É impressionante. Então, a gente se complementa muito. Então, um dava força pro outro. E quando errar, falou, você errou, mas a gente tava junto, mas não vamos repetir também, né? Errado a mesma coisa 2 vezes, não dá. E se cobra muito, que é legal, mas de uma forma positiva. Porque a gente tem os planos de futuro bem escritos, a gente sabe que para dar certo, para chegar onde a gente quer chegar, né? Nesse processo todo, como que foi vocês saírem conta a passagem de Caeté para o surgimento de Atibaia, que foi uma grande virada e impulsionador do negócio de vocês. Como é que foi isso? E sair de Minas. Porque o que acontece muitas vezes, nós temos muitas empresas mineiras com potencial e muitos empresários com medo de sair de Minas. Sim. E vocês simplesmente romperam isso. Como foi esse rompimento, que é um ponto na história do Tauá importante? E isso aconteceu em 2004. Né? Só tinha, de 96 a 2004, só tinha Tauá Caeté. E aí, estava indo super bem, meu pai falou, vamos fazer outro. Falei, vamos. Então vamos fazer aonde? Vamos pra praia, pro Rio. Todo mundo vai pro Rio, Cabo Frio. Os mineiros vão todos pra lá, vão pra lá. Graças a Deus, nós não achamos nenhum terreno. Ou era caro, ou era área de proteção ambiental. Então Deus nos abençoou de não encontrar. Logo em seguida, meus pais viajaram, eles voltaram aficionados com a ideia. Eles foram a Las Vegas, falaram que tanto de hotel. Falei, a gente tem que fazer hotel onde tem hotel. Onde tiver mais hotel, nós vamos fazer hotel. Então nós vamos pra perto de São Paulo. A gente tinha 2 certezas. Tinha que ser perto da capital, porque era o que funcionava aqui. Nós estamos a 45 quilômetros aqui do centro de Belo Horizonte. Tinha que ser na beira da rodovia, numa rodovia boa e duplicada. E tinha que ser um terreno plano, porque a gente sofria muito com as obras aqui, porque é a região montanhosa de Minas, né? E assim foi, Lu, procurando terreno, e olhava e rodava com as BR tudo, e tal, e pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E a gente queria perto dos outros. E aí a gente foi pra Atibaia, que lá tinha uns 4 ou 5 resorts já. Né? E a gente era conhecido como os mineiros jeca, que chegaram lá, os jacu dos mineiros, que ficava rindo com os outros. Foi assim que foram... A gente virou case de piada. Naquela época não existia a palavra meme, mas já era o que a gente era, quando a gente chegou lá. E assim foi, inauguramos um hotel em 2008. Fizemos 15 anos agora. Compramos o terreno, compramos lá. Hoje a gente aprende a fazer diferente, né? Compramos um terreno de 100 mil metros, que foi uma falha. Hoje... aprendemos na hora de comprar a Alexânia, que já foram 3 milhões de metros quadrados, porque você começa a valorizar todo mundo que está à sua volta, né? É verdade. Né? Então, a gente foi comprando e aumentando depois. Hoje temos 250 mil metros na região. Mas nós compramos um terreno e muito rápido fizemos um acordo com a prefeitura, que para ter isenção, hoje a gente tem o apoio da prefeitura, isenção de IPTU, tivemos redução do ISS, tem que abrir em 2008. Foram 2 anos de obra. E abrimos 72 apartamentos em dezembro de 2008. Fizemos 15 anos agora, exatamente no mês de dezembro. Debutamos lá em Atibaia. Tinha uma piscina,
Um restaurante que era o restaurante, a sala de eventos a gente trocava e também tinha uns brinquedos de kids lá que a gente comprou de Pra plástico para compor. Tinha um restaurante, uma piscina, uma sala de reunião e 72 quartos. E só tinha resort impressionantemente grande ao nosso redor. Royal, Bourbon, Eldorado na época. E começamos. Nós tivemos sucesso desde o dia 1 lá, porque era o Hotel do Sorriso. As pessoas cumprimentavam. Era a cultura que fez a diferença. E as pessoas não entendiam, mas por que vocês riem tanto? O paulista não entendia. Mas por que vocês estão tão felizes aqui? E a gente brinca que a gente teve que aprender lá, porque a gente também abraça as pessoas, né? A gente abraça, Como a gente toca foi lá, a gente isso? só teve que parar de abraçar. Isso aí foi uma coisa muito interessante, Foi. porque, logicamente, que Minas Gerais tem uma cultura, São Paulo tem outra cultura, São planetas Rio, distintos. são planetas completamente distintos. Como foi entrar na cultura de São Paulo com esse lado sinestésico? Né? O que o Tauá é Foi difícil, sinestésico. completamente sinestésico. E foi um aprendizado, porque a gente foi criticado. E a gente foi entendendo o seguinte, a gente pode ser solícito, a gente pode ser acolhedor, a gente pode ser amável, mas a gente não precisa tocar nas pessoas. Não Porque a gente precisa- tocava de abraçar, de cumprimentar com as mãos. A gente cumprimentava tanto com as mãos que a pessoa estava almoçando, a gente já ia quente para cumprimentar, para tocar na mão da pessoa. E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui. Dava aquele aperto de mão e a pessoa almoçando. E nessa região as pessoas já não gostam Não, disso. não gostam. E aí a gente foi aprendendo. Mas eles ficavam tocados. Porque por que vocês riem tanto? Por que aqui a gente se sente assim? E a gente tem os nossos mandamentos. O primeiro é rir. O segundo é cumprimentar as pessoas. O terceiro é conversar com os hóspedes. Então, para o que você está fazendo. Nada importa do que você está fazendo. Conversa com o hóspede. Conversa sobre a vida dele. As pessoas são carentes. E aí as pessoas iam lá, a gente ficava batendo papo. E o paulista foi cedendo a isso? Foi porque todo mundo é carente. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. E a gente foi aprendendo a como lidar com o paulista. Assim como o brasiliense é diferente do goiano, aliás, são de Totalmente. galáxias distintas. Não, ali são países diferentes. E a gente achou, Goiás, quando chegou lá, falou, tudo a mesma coisa. Foi um aprendizado, Alexânia, pra gente. Você imagina, nós estamos a 120 quilômetros de Goiânia e a 50 quilômetros de Brasília. No meio entre os dois. Nossos dois principais públicos. Você reconhece um goiano e um brasiliense de longe. Agora a gente já aprendeu. Facilmente. Facilmente. São dois públicos muito legais de trabalhar, mas são completamente distintos. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E os públicos se tocam com a maneira de vocês serem. Lui, é gritante, é o motivo da volta. 65% dos nossos clientes são recorrentes. É uma alegria e uma dificuldade. 65%. Todo mês a gente fecha, varia. 64%, 67%. Ou seja, 67 a cada 100 pessoas voltando. estão lá, estão voltando. Estão voltando. Você tem 33 novos. Né? E a gente tem que aumentar o número de novos para aumentar os hotéis. Mas é uma loucura. E eles voltam por quê? Pelo atendimento. Pelo atendimento. É claro que o hotel é inovador, sempre tem coisa nova. Vocês hoje é uma estrutura avançada no Sim, Brasil. a gente não né? para. A gente não para. Mas é impressionante o carinho, porque ele é chamado pelo nome. Porque já conhece a filha, a criança já cresceu. Vocês têm uma prática que criaram lá atrás, inclusive foi uma das inovações do João, seu irmão, que é no meio de uma refeição, para-se tudo e os funcionários começam a cantar para os hóspedes. Como é que vocês conseguiram fazer os funcionários aceitar isso, inclusive funcionários que não têm um dom musical? Como é que é isso, Lisete? Ô, Lui, aí são as coisas do visionário, né? Meu pai voltou de uma viagem de navio e tem aquele momento no navio que os garçons pegam os lenços e balançam os lenços no ar e cantam, né? Ele falou, chegou e falou, vamos cantar. Nós vamos cantar para os hóspedes. Eu falei, agora você se superou. Agora, na loucura, né? Porque o Tauá tem uma coisa de loucura. Tem. E se não tiver essa coisa de loucura, você não disrupta. Não. Não tem como. Não tem adianta vir com essa racionalidade disruptiva, porque não tem como. Tem que ter uma loucura. E é muito legal que a gente tem um programa que é o Tauá Criativo, que os emocionadores que dão as ideias. A gente aprova semanalmente as ideias. É cada uma que vem, porque eles entram no jogo da loucura. Entra no jogo da loucura. E aí, cada ideia que eles dão e é boa, a gente implanta, é R$100 para cada um. É mesmo. Na hora. Mas Então, essa, me conta e essa foi da espetacular. música. Então ele voltou e falou, nós vamos cantar. Eu falei, agora ele enlouqueceu de ver, mas nós vamos cantar. Só que ele não tinha. Isso foi... Eu me lembro nitidamente do dia dessa música. Foi num restaurante antigo de Caeté, tem muitos anos, né, no nosso restaurante lá. E aí, para definição na música, a gente fez uma enquete lá no Amigos para Sempre encaixa. É o que a gente quer das pessoas aqui, então amigos para sempre. Então vamos treinar amigos para sempre. E como começou em Caeté, e lá era como se fosse uma família. E é até hoje.
Todo mundo é parente, todo mundo vive aquela cultura. As pessoas pessoas são da região. São da região que trabalham lá. Então ali a gente tá falando, é legal, vamos fazer junto. E a gente canta junto e vamos todo mundo cantar. E a gente treinou e fizemos no primeiro almoço. E o primeiro que a gente fez, todo mundo levantou e bateu palmo. O Luiz falou, opa, esse troço é bom. Se não sai um chorando é que não foi 100% assertivo. E o pessoal chorava. Chora, realmente toca, né? Eu me recordo, a primeira vez que eu vi isso, né? Eu fiquei, meu coração começou a mexer, todo mundo parando, cantando para nós. Foi uma coisa assim, foi uma emoção, efetivamente. Foi impressionante isso. Então, assim, treinamos, todo mundo cantam bem, mas eu não esqueço um dia que a gente pôs todo mundo na sala e falou, vamos todo mundo aprender a cantar. E tinha um que não cantava e meu pai foi ficando nervoso. Mas por que você não canta? E o povo meio assim, por que você não tá cantando? Chamaram no canto e falou, seu João, esse é mudo. E ele lá, gesticulando e participando. Então era um negócio tão assim, que vai todo mundo envolvendo no negócio. E aí a gente cantou e deu certo. E continuamos cantando. E hoje para tudo, né? Toda quarta e sábado. Cozinheiro, vem todo mundo. Administrativo, RH, DP, recepção, camareira, governo, para o hotel. Quem tá lá para o hotel, E todo vai. mundo cantando, o pessoal volta a comer e até hoje o pessoal chora. Você vê gente chorando. Chora. E eu vou te falar, sabe uma coisa que é legal? Os eventos que são recorrentes, eles já pedem. Já pedem Tem essas uns que pedem e a gente gosta de cantar na sala. Aí a gente entra de surpresa e canta pra eles dentro da sala. Num evento corporativo? É. Que sensacional isso, hein? Eles já pedem, que dia vocês vão cantar? Porque às vezes é um evento que é domingo a terça, a gente canta na quarta, não dá pra cantar antes, pra gente participar? E todo mundo no hotel canta, né? Então vocês têm mão de obra pronta, bandas prontas, né? Um dos processos de aprendizado no onboarding é aprender a música. Já sai dali cantando. Ele entra no hotel já aprendendo a cantar música. Já ele é contratado, já recebe o papel com a letra. Para estudar. O Spotify tá aqui, o jeito de cantar, você vai ter uma reunião, já vem mais ou menos sabendo, porque... E o mudo? O mudo, ele faz o movimento. Entendi. Ele chegou lá no onboard e falou, eu não canto, mas eu vou no movimento. Ele vai no movimento. Sensacional, porque isso inclui. Vocês trabalham já há muitos anos dentro do conceito de diversidade e de inclusão. Isso é assim, hoje foi um acerto, e nessa reunião de fim de ano agora, a gente fez um comentário, Lu, que foi tão bacana, que para mim desenvolve o que o Tauá é hoje. No nosso último censo, 53% são mulheres, 60% são negros e pardos, 12% LGBTQIA+, mas o mais legal disso tudo é, no Tauá a pessoa pode ser quem ela é. Pode. Eu sou testemunha disso, nesses anos todos como consultor. Vocês já trabalhavam dentro desse conceito muito antes disso hoje virar um mantra corporativo de transformação das organizações. Vocês já faziam isso antes. E isso é muito gostoso, eles podem ser quem eles são e a gente apoia de forma natural. É natural. Isso é muito legal. E a gente começou um programa agora que para mim está sendo tão legal de acompanhar, que é o de senioridade. Então, a gente está contratando pessoas de 60 anos, 62, 63, ativas para trabalhar. E agora, nessas viagens, um emocionador me parou e falou, olha, e ele super ativo, e corre para lá, corre para cá, do senhor. Obrigada pela oportunidade de transformar a minha vida. Olha a gratidão. 62. 62 anos. Tava parado, né? Tava parado. Aí você mistura a jovialidade do pessoal que está começando com o técnico, com essa pessoa mais velha, que tem a experiência da vida, a escola da vida. Isso é uma mistura espetacular. E sorriso não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. E esses mais velhos são os que mais riem. É mesmo? Os que gostam de conversar e conversa com os hóspedes. É uma delícia. Essa mescla é que faz o sucesso. E isso é gostoso acompanhar essa diversidade. Né? A gente Me fazer conta parte uma disso. coisa, no campo da hotelaria, uma curiosidade. Em quem que vocês se inspiram? No campo, no setor da hotelaria ou na prestação de serviço. Tem alguma empresa, algum empresário fora, né? Além da loucura que vocês são, né? Positiva, eu quero dizer. Vocês têm alguma inspiração, estudo fora e trazem ideias para cá? Ô Luiz, a gente é tarado por conhecer novas ideias. Foi o que aconteceu com o Parque Aquático Indoor, né? A gente... Vamos fazer um benchmark para ver o que está acontecendo. Aí a gente sai pesquisando no mundo inteiro. Aí vamos, Daniel, vamos. Quem mais vai? Aí João Luiz, vou também. Meu pai, vamos 5, né? Parece que é um dos 5. Aí fomos lá. Nós fizemos 11 resorts em 7 dias. Região de Nova York. Nova York. Perto de Nova York. Eu nem sabia que tinha resort em Nova York. Na região de Nova York, na região de Wisconsin Dells. E a gente saiu impressionado. Falou, gente do céu, esses hotéis tudo tem parque aquático. Vamos fazer um parque aquático. Super tematizado. É tudo muito tematizado. E já isso a tematização não tinha nem chegado no Brasil. Fechado. Aí a gente fala, mas aqui neva.
Por isso que eles fazem. Aí veio um senhor pra gente e falou, lá no Texas também tem. Texas faz 40 graus. Esse troço é bom. Pergunta pra ninguém, não. Faz uma conta, Daniel. Faz uma conta, falou, vai custar 14 milhões. Falei, então vamos fazer. Né? 14 milhões para fazer um parque? Para fazer um parque. Vocês pensaram em fazer aonde isso? Isso foi em fevereiro de 2018. Em qual hotel? Atibaia. Em Atibaia. São Paulo já estava bombando lá, né? Então vamos fazer em Atibaia. Onde que é o maior fabricante de parque do mundo? É Turquia. Junho a gente estava na Turquia. Fomos quinta e voltamos domingo. Eles fabricam? O maior fabricante de parque do mundo é turco. Mesmo? Toda a Europa, todo o Oriente Médio, Dubai, é tudo de lá. Tem 2 canadenses e o turco. Conversamos com todos. O turco chegou para mim e falou, Lisete, Brazilians and Turkish, we are the same shit. Eu falei, esse cara é bom, vamos fechar com você. Gosta de negociar, tem coisa boa no Brasil, tem coisa boa na Turquia. São bons de negócio, a gente sentiu aquele calor, os canadenses eram meio snobs. Pegamos um avião numa quinta, eu e o Daniel, baixamos na Turquia, em Istambul, conhecemos a fábrica, nunca vimos nada igual no mundo, um negócio de outro planeta. De parque, aquário, eles são os maiores fabricantes de aquário do mundo. Aqueles aquários que as pessoas visitam por dentro. Saímos de lá domingo com o parque comprado. 14 milhões. A gente achava, né? A gente achava. Essa era a conta do papel de pão. E aí subimos a estrutura e tal. Isso foi em junho. A gente inaugurou em outubro de 19. Fomos fazendo, o negócio ficou espetacular. Custou 35 quase de novo, que a gente toma uma rasteira. Foi o melhor negócio que a gente fez da nossa vida. Se soubesse que era 35 na época, a gente não faria. Então, às vezes, também não saber a realidade das coisas, a ignorância tem hora que funciona. Tem hora que é boa. Tem hora que funciona. Ajuda na audácia. Então, a gente gosta de coisa disruptiva. E hoje, para nós, o mais disruptivo e o mais espetacular em serviço e processo é a Disney. E a gente tem que espelhar nos melhores. A Disney, ela acerta não só nos resorts e parques, na experiência, como nos hotéis, como no navio. A cultura da Disney é regra. É processo. Tudo processo. Então, a gente começa com um programa esse ano, inclusive, que chama Hora da Magia, para processuar ainda mais o encantamento ao cliente. E a gente quer ser a Disney brasileira. Nós queremos, não, nós seremos a Disney brasileira. Nós vamos gerar esse engajamento nesse nível. Seja através do serviço, das pessoas ou dos personagens, que encanta tudo isso, que junta com o melhor produto, tá tudo novo. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. E para nós é um grande case de sucesso. E aí vocês fizeram foi o primeiro parque aquático desse modelo indoor no Brasil? Na América Latina. Na América Latina. Do México para baixo não existe. Aí vocês foram mais uma vez inovadores. Completamente inovadores. E aí agora, e quando vocês inauguraram a Alexandria, já inauguraram dentro desse conceito? Como é que foi? Quando a gente inaugurou a Alexandria, a gente fez uma série, fez muitas piscinas, etc., mas não fizemos parque aquático indoor. A gente inaugurou o Espaço Grande para Eventos, uma área de entretenimento, a Cidade das Crianças, a gente replicou lá, mas não fez o parque aquático indoor, até porque é um valor de investimento muito alto. Agora já está ficando pronto. O parque aquático indoor inaugura em julho. Em julho inaugura em Alexandria. Em Alexandria. Só que esse parque aquático é como se você estivesse entrando na Main Street do Magic Kingdom. Ele é tematizado, né, de ponta a ponta. Vocês não conseguem fazer uma coisa igual. Vocês sempre vão fazer uma coisa melhor. Essa é uma filosofia cultural de vocês. Se não fizer mais e melhor, não tem sentido. E não há o padrão no produto, ele é perecível, ele é bom até certo ponto. Daqui a pouco você tem que melhorar ele. E você tem que melhorar. Porque antigamente um apartamento legal é aquele que tinha marcenaria. Hoje não existe marcenaria em apartamento de hotel. São móveis soltos. Porque o móvel é mais bonito, tem mais design. Se você tem algum problema no móvel, você troca o móvel, você não precisa refazer toda a marcenaria. Então tudo é muito rápido, é muito ágil. Você tem que estar na frente, fazendo e pesquisando e estando na frente o tempo inteiro. E o que esse parque novo tem, que vocês já estão trazendo de inovação? Olha, a gente está trazendo uma montanha-russa aquática no Brasil. Russa aquática. É a primeira? É a primeira. É a primeira. A montanha-russa inaugura agora, em janeiro, lá em Atibaia, sai de dentro de uma montanha. Com piscina de onda. A gente soltou um post assim, está chegando. Era uma piscina de onda que já está pronta. Era o post da piscina. Aí me perguntaram, João Pessoa já está pronto? Não, é em Atibaia mesmo. A praia chegou em Atibaia. Agora, o parque aquático indoor novo que nós estamos construindo em Alexandria, ele é tematizado de ponta a ponta. Então, no Rio Lento, você está no Rio Lento, de repente você entra na casa da Fala Mansa, que é a nossa maritaca, que ela é artista. Ela ganhou The Voice Birds Brasil. Né? Então você entra na casa dela e tem toda tematizada com a história dela, e aparece a Fala Mansa movimentando, cumprimentando com a música dela. Você sai dali, você cai. A hamburgueria é do Jota, que é o nosso personagem nerd. Né? Então, e também cada personagem tem uma história que liga a cada criança e cada adulto. A gente faz uma conexão. Então a gente entra no mundo da fantasia. E o nosso castelo é o Aqua Tower. Na hora que você entra, você dá de frente com um Aqua Tower gigante, que sai 9 tubo-águas de dentro dele. Então é todo um conceito para encantar. Não dá para fazer o mesmo, tem que fazer diferente.
E vocês agora estão indo para o Nordeste. Sim. Me conta como é que foi a decisão e como é que foi esse movimento de olhar para o Nordeste. Olha, foi um sonho, sempre foi um sonho para o Nordeste. E, na verdade, assim, era um sonho para o Nordeste, só que a gente sempre ia agindo, a gente sempre agiu por instinto. Sempre agiu por instinto. Então, ir para São Paulo foi vamos, funciona em São Paulo. Aí depois que Atibaia estava indo super bem, para onde nós vamos agora? Olha, perto de Brasília não tem nada, um PIB per capita super alto, é a segunda BR mais movimentada entre Brasília e Goiânia. Vamos para lá. Pesquisa nada, vamos para lá. Fizemos, deu super certo. E agora, para onde nós vamos? Vamos para o sul do Brasil. Ali perto de Joinville, entre Curitiba e Joinville. Onde tem resort. Né? Não tem, não, lá não tem, lá não tem nada. A gente também, agora lá é porque não tinha nada. E aí, no conselho, a gente tem um conselho de administração super bacana. Um conselheiro bateu na mesa e falou, mas vocês vão gastar 200 milhões num negócio que vocês não têm certeza que é lá mesmo que vocês têm que fazer? Falou, vamos. Falou, não concordo, faça uma pesquisa. E gente econômico até vai gastar dinheiro com pesquisa. Ele falou, gasta 200 mil agora para não gastar 200 milhões errado. E assim foi feito. Fizemos a pesquisa, voltou a pesquisa a falar, amplia Atibaia, que foi o que a gente está fazendo agora, está terminando, e vai para o Nordeste. Você tem que ir para a região onde tem aeroporto próximo. Então, a região de Recife, Pernambuco, ou Bahia, perto de Salvador, ou perto de Fortaleza, Ceará. Ô, Lu, nós rodamos aquilo ali de cabo a rabo. Mas pensa uma rodada de cabo a rabo ali. Rodamos. É difícil achar. Terreno bom, que faça sentido, que tem frente-mar grande. Porque não adianta você fazer uma coisa que não tem frente-mar, que a gente já entendeu que o que a gente sabe fazer é produto grande. Então, ou seja, tem que ter... Não pode ser de 100 mil metros. Não mesmo. E aí, depois de rodar muito, o governo da Paraíba nos chamou, sabendo que a gente já estava com muitas andanças, e meio desconfiado, como todo mineiro, Paraíba, João Pessoa? Mas vamos lá ver. Chegamos lá em janeiro. Em abril, nós assinamos com o governo e compramos terreno. A obra já está adiantada. Isso foi tudo esse ano. Então, nós estamos completamente acelerados na João Pessoa. É um resort de 1.000 quartos. Já começa com 1.000. 1.000. A gente abre os 500 primeiros de 2000. Uma primeira etapa. Dezembro de 25, mas com outro prédio de pé. De acordo com a ocupação, vocês vão levando. Exatamente, mas já é um empreendimento concebido para ter 1.000 quartos, porque a gente foi, né? Atibaia, o sonho era ter 300, está chegando a 790. Caeté, o sonho era 70, tem 350, então a gente já fez para 1.000. Vai ser o maior. Vai ser o nosso maior, eu acredito que vai ficar entre ele e Atibaia, que Atibaia a gente pretende continuar crescendo. Mas vai ser um hotel de 1.000 quartos e tem um outro hotel no mesmo terreno, um hotel de luxo com 120 quartos. Então, é um empreendimento de 1.120 quartos. Entendi. Com um parque aquático de 7.000 metros quadrados indoor. Mas quem vai fazer um parque aquático indoor? Se chover, eles têm para onde ir. Parque aquático indoor. Você não, é tempo bom o tempo todo. Você não fica refém a nada. A nada. Então, João Pessoa, a obra está super acelerada. É bom você trabalhar num governo, você trabalhar num lugar que o governo apoia o turismo, acredita e investe, né? Então, tá muito gostoso fazer a obra lá, com todas as dificuldades, conhecendo, né, a região e entendendo como é que funciona. Mas a gente está correndo com a obra, é lindo, são 1 metro de frente-mar. 1 metro de frente-mar. Está em João Pessoa, mas afastado do centro da cidade. Então, tem Mata Atlântica dos dois lados, é preservada a região, é maravilhoso. Vocês estão com distância de João Pessoa? Do aeroporto demora meia hora. Meia hora? 30 minutos você está dentro do hotel. E, o mais importante, nós estamos a 2 horas do aeroporto de Recife, de Guararapes, que é o maior aeroporto de movimento hoje, é o terceiro maior aeroporto do Brasil. Tem 8.600.000 passageiros ano. Ou seja, na estrada duplicada. Então, nós temos o hub de Recife, João Pessoa e estamos pertinho de Natal. Dessa vez vocês foram estratégicos, né? Cirúrgico ali. Então, a gente não tem dúvida, estamos muito animados com o negócio. É claro que dá um friozinho na barriga, né? Porque a gente investe tudo que tem o tempo inteiro e respira fundo que vai administrando os pauzinhos ali, tudo que vai entrando vai sendo reinvestido, mas isso é que é o gostoso do negócio, né? E esse vai ser o único hotel que a gente tem certeza que não vai ter problema para formar emocionadores, porque metade do quadro quer ir para João Pessoa. A gente fala que tem que preparar as pessoas para ficar. Que quando a gente pergunta quem vai para João Pessoa, metade levanta a mão. Todo mundo quer ir para o Tauá Resort de João Pessoa. Então, nós estamos muito animados, era um sonho grande nosso e vamos realizar ele em 2025. Ô, Lisete, eu estou com vocês aí, como eu falei, já há 2 décadas, né? Como consultor e tudo acompanhando. Fizemos o primeiro plano estratégico do Tauá, fizemos planos estratégicos na sequência e tudo. E eu acompanho, vocês conseguiram fazer uma coisa que não são todas as empresas familiares que conseguem.
fazer sucessivas sucessões. Sim. Porque seu pai começou isso, ele era o CEO, o presidente, depois passou para o filho do meio, né, que é o Daniel, virou o CEO, seu pai foi para o conselho, constituíram um sistema de governança. Sim. E agora o Daniel sai e você assume como CEO num novo momento. Sim. Então, eu queria que você contasse para a gente aqui, no Pense Diferente, porque exatamente para pensar diferente, o que levou, na história do Tauá, vocês conseguirem fazer sucessões bem-sucedidas dentro da própria família? O foco no negócio. Saber o momento do negócio. E isso meus pais fizeram muito bem. No dia 1 que meu pai fez a sucessão, ele fez a sucessão, de fato. Então, a gente tinha as nossas conversas internas, ele com o Daniel, a diretoria, a gente, mas ele não entrava na gestão do negócio. Então, você respeitar quem está entrando e sair de fato, né, mas participando de uma outra forma, foi muito rico, né? Foi respeitoso. E é difícil, eu imagino que para um fundador... Abrir mão. Do filho, né? É um filho. Não é fácil. E ele foi muito bacana. Meus pais têm uma visão até nisso impressionante. E aí ele assumiu a presidência do conselho. O seu pai teve a coragem de fazer isso tudo e teve a coragem de dar um passo para trás. Exatamente. A gente tem que entender a hora que não é mais pra gente. E é difícil isso para o fundador, eu imagino. Mas a gente, como profissional, tem que entender. Se seu pai não fizesse isso, não daria espaço para vocês, isso atrapalharia todo o sistema de desenvolvimento do negócio. Sim, a gente já trabalhava muito junto, uma gestão compartilhada, mas é diferente. É diferente você de ter a você caneta ter um na comando, mão. né? Exatamente, para não confundir as pessoas, senão a gente confunde todo mundo. Né? A gente já é um pouco agitado, né? Então tem que ter um direcionamento claro. Então eles souberam fazer isso com maestria. E ele assumiu a presidência do conselho, a gente instituiu um conselho. E agora, esse ano, a gente já vinha conversando sobre isso, ele viu a necessidade de abrir mão também do conselho. Olha só. Viu que era o momento. O conselho agora funcionou de tal forma que é muito número, é muito análise de dívida, algumas vezes, e KPIs, e indicadores. Riscos, né? Riscos do negócio, né? mapeamento, processos demais. Né? A mão na massa, que é o que ele tanto ama, está na operação. E não está ali no conselho, né? Acabou e saiu isso do conselho um pouco. À medida que você vai profissionalizando, isso vai acontecendo. E ele viu que era o momento. E o Daniel, que é o engenheiro e toca todas as obras, tem 3 filhos pequenos também, já viu que era o momento. A gente brinca que a hotelaria são 24/7, não tem... É um negócio 24/7. Todos os dias, 24 horas, toca o telefone, você está deitada, tem que estar ligado. É uma paixão. Tem que ser paixão. Se não for por paixão, não vai ser. Né? E aí o Daniel também seguindo um novo momento de vida, eu vim me preparando, tudo conversado, e a gente veio fazendo essa transição durante o ano, né? Que finaliza agora Daniel super ficou gostoso. como CEO quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos intensos, né? 5 anos de... Ele pegou uma pandemia. Pegou uma pandemia. Ele atravessou, ele fez o hotel atravessar numa pandemia, entregou o hotel... Virando foguete. Virando foguete. Isso. Então, a gente fez todo esse processo de transição e a gente estruturou uma diretoria super bacana. Existe uma unidade de pensamento e a gente hoje, a comunicação é muito fluida. Todo mundo sabe para que caminho que vai, o que a gente quer. Né? E o Daniel vai para a presidência do conselho, participando da estratégia, é o que ele gosta, de números, de estratégia. Então, está muito gostoso esse processo. Né? E a gente tem certeza que continuará sendo sucesso, porque o foco é o sucesso do negócio. A gente tem um negócio lá que não tem ego. Né? Não tem ego, é difícil, né? Mas o ego ele é muito baixo. A gente eu sou foca no testemunho. resultado. Sou testemunho. Não tem ego. É. É uma família que, se tiver que brigar, briga, se tiver que juntar, junta, mas o objetivo é o mesmo. Exatamente. Então, quando o objetivo é claro e a gente sabe que para ter um negócio bom a gente tem que ter as melhores pessoas, a gente também fica olhando agora quem será o próximo, que seja bom para o negócio. Como é que você está agora, nesse momento, assumindo, né? Qual que é o momento hoje do Tauá, você agora assumindo como CEO, e quais são os seus planos daqui para frente? Olha, tá eu não ia usar as palavras, mas eu vou usar, a gente tem que falar, né? Tá um tesão. O hotel tá voando. Nós temos indicadores e NPS de 83, pessoas extremamente satisfeitas, a definição em melhoria de produto contínuo,
né? A definição de crescer e expandir e melhorar o engajamento com as pessoas através de novos negócios, que são os tal alegres, os personagens. Temos um clube de fidelidade também que está performando super bem, que vai escalonar o negócio, nosso objetivo é escalonar. Se você escalona através de clube de fidelidade, você vai muito mais rápido do que obra. Então, tem muitos outros negócios dentro do negócio. É um ecossistema. E é uma delícia ver o ecossistema funcionando. Não é só a hotelaria. A hotelaria tem eventos e lazer. Aí aqui você tem um clube de fidelidade. Aqui você tem uma empresa de produtos de entretenimento. Aqui você tem uma empresa de parques, né? Então, são vários negócios dentro. Então, você fazer essa junção com o foco num crescimento maior, mas que, no fundo, está acessando pessoas da mesma forma para gerar a recorrência, é maravilhoso. Posso traduzir que o seu próximo movimento é criar uma sinergia nesse ecossistema. Exatamente. É uma sinergia voltada à excelência. A excelência no ecossistema. Exatamente. Exatamente. E o que você pode falar? A gente fala muito do papel da mulher, né? Uhum. Isso é muito importante. Eu, particularmente, como consultor, eu não gosto de ficar falando assim, como é que é você, sendo mulher, assumindo isso? Isso para mim é tão óbvio, mas não é para muitas empresas, para uma parcela, certamente, da sociedade. Mas o que você pode dizer sobre o papel do feminino nessa história toda? Ô, Luiz, pena que todos não são como você. São pouquíssimas mulheres. Você vê no papel de CEO, então são... Na hotelaria, então no turismo, pouquíssimas. No mundo, pouquíssimas. No conselho, então, nem se fala, né? É um desafio, sim. O mundo é machista. Às vezes a gente se pega em algumas situações que você deixa relevar e põe o seu papel e vamos em frente. Mas eu sinto com uma grande responsabilidade de inspirar outras mulheres que é possível chegar lá. E é possível, com todo respeito, sendo homem e mulher, em papel de igualdade. Mas eu tenho que fazer essa diferença no momento de inspirar. Grande parte da nossa liderança é feminina, mais de 50%. Né? E isso já é uma questão meio natural dentro da empresa. E a gente quer que isso reverbere para fora. Né? Essa é a minha vontade, de conseguir demonstrar isso possível. Agora, para que tudo isso aconteça também, eu tive a sorte de ter um excelente marido. Porque existe um apoio, uma parceria muito grande. Né? Como é que você concilia família, marido, filhos e agora uma CEO que é 24 horas, 7 dias por semana? Olha, casamento é uma loteria, né? E eu acho que eu acertei. Acertei os números. A gente fez um acordo muito legal. Meu marido era executivo de empresas, ficava de segunda a sexta para fora. Quando a gente casou, só existia o Tauá Caeté, era um negócio pequeno. E quando o Tauá foi crescendo, a gente chegou no consenso, alguém tem que olhar as crianças. E aí ele abriu mão de tudo, abriu um negócio próximo da nossa casa e virou um grande parceiro e um grande defensor das mulheres e me estimula o tempo inteiro. E cuida dos meninos, cuida da casa. Então, eu tenho um apoio muito grande e um entendimento muito grande. Inverteu o papel tradicional. O tradicional, sim, que não deveria ser inversão de papéis. Não deveria. E ele fala isso com muito orgulho. Ele lida com isso muito bem. Né? E a gente já tem alguns amigos assim, e para ter mais Lisetes em posições de liderança, tem que ter mais Sidneys. Homens que entendem e valorizem a mulher dessa forma, né? Que seja possível. Então ele trabalha, tem os negócios dele, mas ele entende, Lu, eu viajo todas as semanas. Eu viajei domingo, cheguei ontem, né? Cheguei numa quinta. E uma pessoa que valorize, está do seu lado e comemora o seu crescimento com você, isso tem que ser necessário e é isso que tem que mudar. Quando eu digo inspirar as pessoas, é inspirar casais, inspirar homens em ter mulheres assim do seu lado. E você tem que analisar contexto. Com certeza. Né? Porque, às vezes, se a vida dele fosse a sua, era você que estava dando suporte. Com certeza. O que aconteceu é que ele conseguiu enxergar que é você, o seu ambiente é que precisa de suporte. Isso é muito difícil, né? Porque você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. E não pode ter orgulho. Exatamente. E eu acho que isso é um aprendizado que a sociedade tem que ter. Não tem... dizem, a mulher tem dupla jornada. O homem também deveria ter dupla jornada. Né? E ser normal o homem ter a dupla jornada ou a mulher ter? Os dois. E depende do contexto, um suportar o outro. Exatamente. Dependendo do contexto. E ser normal. Acho que esse é o papel agora. Exatamente. É mostrar que isso é normal, que pode ser normal. Né? Não pode ser um bicho de 7 cabeças você vê uma mulher na liderança.
Não pode, não dá. Nós já passamos dessa fase. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar, olha, ela está na liderança, isso parecendo que é uma normalidade. Nós temos que começar a tratar isso como uma coisa normal. Normal, está tudo certo. Se você tem uma pessoa num gênero sexual diferente, tem que ser normal. Essa exaltação, na minha opinião, muitas vezes, ela é uma compensação discriminatória. Exato, eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas acontece. Porque é tão raro que às vezes me ligam e falam, Lisete, eu preciso que dê uma palestra aqui. Eu falo, qual é o assunto? Não, é sobre isso, mas é importante ter uma mulher. Eu falei, se é só importante ter uma mulher, não é o sentido. Exato. Tinha que ser eu. Sou eu que eu sou, que eu O que eu percebo, eu sempre falo muito sobre hotelaria, sobre negócios, nesse meio de turismo, né? Eu estava, graças a Deus, numa posição bem legal no mercado de hotelaria. E depois que eu virei assim, mas agora mais do que nunca você tem que estar. Não, a gente já ia fazendo esse papel, já ia falando muito sobre isso, independente do cargo, independente das pessoas, né? Parece também que é nossa. Então a gente tem que pegar isso como inspiração para outras pessoas e para a sociedade, né? Mas que não pode ser o porquê, tem que ser pela competência, pela entrega. Acabou. É isso aí. É isso aí. E pelo sorriso. E pelo sorriso, sempre. Sorriso não tem distinção. Sorriso é sorriso. A entrega e excelência são entrega e excelência. E quem está por trás disso? É quem está por trás. Exatamente. Você é um ser humano. É isso aí. São seres humanos lidando com seres humanos. São duas coisas que eu quero ver na vida, Lui. A 381 duplicada e esse pensamento de igualdade. Eu penso nisso já. Eu nasci assim. Metade da minha família é de homossexual. Então as pessoas falam, porque os homossexuais falam, vem cá, eu nasci na família de homossexuais, uma metade, e os meus ídolos eram duas mulheres homossexuais, que eram as minhas tias avós, que eu achava elas simplesmente sensacionais e mandavam pra puta que pariu sem pensar duas vezes. Fala, cara, essa é isso aí que eu penso. Então elas não tinham dó nem nada, então já saí nisso. Meus bisavós eram negros, entendeu? Meu tataravô era índio, então você imagina de onde que eu nasci, uma parte da família italiana e outra portuguesa. Cara, eu sou a própria miscigenação completa em mim. Então, essas coisas, para mim, eu como consultor, trabalho com centenas de empresas, eu vejo esses movimentos e respeito todos eles, mas isso para mim é tão estranho. Para mim, porque isso tudo que está sendo defendido, e penso que tem que ser assim, é tão natural. É tão natural. Mas é uma conquista. Não, mas é uma luta porque no Brasil é um país, ele é opressor. É um país infantilizador. É um país preconceituoso, que tem preconceito. É um país que tem preconceito com a mulher, tem preconceito com o negro, tem preconceito com um monte de outras coisas. Com as pessoas com as suas próprias dificuldades, com suas capacidades e outras coisas mais. Eu já nasci num ambiente de diversidade, por isso que para mim é tão natural. Mas realmente é uma conquista. De forma geral, é uma conquista. É uma conquista nesse ponto, não tem dúvida. É uma conquista e a gente pega pessoas hoje, transgêneros, que trabalham conosco e começam a trabalhar e crescem na empresa e falam, gente, obrigada pela oportunidade de entrar, que não conseguiam arrumar emprego. Mas imagina as localidades que nós estamos. E tem um monte Alexânia. E independente tem um monte de gente sensacional. Espetacular. Com a cabeça sensacional. Isso não muda, né? E, o que está dentro, é o que está dentro. E tem que ser uma normalidade. Cada um escolhe do jeito que é. E todo esse processo todo, na verdade, o que eu vejo, né, da diversidade e tudo mais, é você retirar o ego. Porque o ego é um estado de identificação. Então, quando você tira o ego, você está olhando o quê? É um ser humano, cara. É ser humano com ser humano. Mas qual a condição? O que está em volta desse ser humano? É uma forma. Mas essa forma é diferente. Como tem muitas diferenças. A forma é toda diferente, mas o que está dentro é um ser humano. E se a gente vê nitidamente as pessoas que não aceitam essa mudança, como é que elas se estagnam? Né? Elas não conseguem se desenvolver na melhoria até do próprio desenvolvimento, porque ele está tão preocupado com aquele meio, com a forma. Com a forma. E é incrível isso, Quem não se adaptar, gente, que o mundo mudou, graças a Deus. Né? A gente vive num mundo diverso e as pessoas são todas iguais. Quando eu escrevi meu primeiro livro, né, em 2011, o Flua, no final eu dediquei, em 2011, eu dedico ao feminino. Eu honro o feminino. Aí muitas falam assim, mas e o masculino? Eu falei, o masculino é a história toda nossa, cara. Nós precisamos resgatar o feminino. O feminino vai balancear o mundo.
Não é sobrepor, é balancear. Yin e yang. Nós precisamos do balanceamento. Então, preciso tem que fortalecer o feminino. Desde 2011, meu livro já foi dedicado a isso. Né? Todo o processo do Flu, né, e tudo mais é nisso. O nome da nossa empresa de cultura organizacional, Taijeta, é um nome feminino. Tem das Pleiades e tudo, tem todo simbolismo, né? Tem todo sentido, um simbolismo, assim como vocês. Lisete, queria te agradecer imensamente esse momento nosso aqui. Foi uma delícia conhecer um pouquinho mais, né? E deixar com que as pessoas que estão assistindo este programa, a história de vocês. Tem muita história para contar mais ainda. Luiz, eu vou contar, mas o que eu espero é que daqui a 5 anos a gente tenha outro momento e com um mundo de história que você está, na verdade, agora pela frente a construir. Começando a construir toda uma história. Então, eu quero agradecer e deixar aqui para você, deixar uma mensagem final aqui para todos que estão assistindo a gente. Lu, eu queria te agradecer imensamente o convite, me senti muito honrada. Agradecer de estar conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro, tenho como amigo e fez parte dessa história e continua fazendo, né, Lu? Há 23 anos juntos construindo essa história. Que a história é feita de bons parceiros, bons amigos que nos ajudaram a construir e nos abriram os olhos muitas vezes de como é que é a forma certa de fazer. A gente é muito grato. Eu, especificamente, eu sou muito grata a você. Então, é uma honra estar aqui, conversando nesse momento que é tão especial para mim e para o grupo, viu? E que a gente inspire outras pessoas a virem para o mundo de trabalho com essa juventude, né? Que faça a diferença também, pense diferente, faça a diferença, crie uma cultura diferente, mas que faça sentido na vida de cada um, né? Para transformar o mundo num lugar melhor. Olha, eu posso dizer que o Tauá, a família Tauá, os Taualegres e os emocionadores, eles pensam diferente e eles fazem a diferença. Então, até um próximo programa. Até.